Carta para o fantasma. Como agora escrevemos nossas biografias? Nossas biografias são uma mancha na parede, uma aporia do conflito. Eu tenho riscado muitas palavras, inclusive as do meu manto termológico, inclusive pichado asas, entendendo se quero voar ou estar no chão. É agressiva a forma como detenho a liberdade como um sonho distante e até perigoso em certas planícies. Eu saio nas ruas de São Paulo e me encontro tanto nas marcas oxidadas como também no céu, que insiste ainda em brilhar e me acordar. É estranho pensar que exista algo que me deseja viva, ou que na verdade nem se importe se estou apodrecendo. Talvez tenhamos nos tornado um objeto mítico, mas ainda assim não há espelhos na prisão. Nas ruas, as árvores têm destruído os concretos da calçada, mas os meus pés humanos não conseguem fazer o mesmo. Então eu fantasio-me a fuga da zona de sacrifício. A eternidade que danço é tanto da minha transfiguração, como dos químicos eternos que necrosam por eu não existir mais em consenso com a linguagem. Apagaram meu nome há algum tempo, na expectativa de uma derrota do meu indivíduo. Mas confio que seja isso que eu quero. A aniquilação total de que meu nome faça parte das próteses políticas que significam que sou um homem. Por que querem tanto sublimar minha existência se me tiraram a expectativa da vida? A violência é uma contradição. Você grita o meu nome, sussurra, o fala, e eu não consigo revidar. Aquilo também sou eu. Há um esforço bonito e coletivo em que eu diga outros nomes, que compõem a biografia manchada que nós temos escrito. E eu posso te contar todos eles, pois eu não me satisfaço apenas com um. Eu poderia te contar o início da minha vida, mas ele também não me satisfaz. Talvez tenha começado quando eu comecei a ter um corpo, muito longe do momento que definimos infância, pois quando criança eu era um terreno baldio, com explicações de fora e uma sujeira que definhava meus testículos antes mesmo deles se formarem. Poderia ter me chamado abismo nesse tempo. Não acho que o nome que minha mãe me deu seja violento para traduzir o que eu sentia. Existem muitos nomes que são ditos por aí que são feitos para serem violentos e machucarem, mas talvez não esse nome que você me sussurrou para me ver quebrar a forma. Não quero que se comova com a nossa transfiguração. Existem coisas que eu nem sei. E a sua comoção também é resultado da própria biografia violenta que você decidiu escrever sobre. Tudo que escrevo aqui em revolta é apenas porque faço parte desse mundo. Não quero também parafrasear o mistério, te convidar para ele. Quero que você dilate os seus órgãos o suficiente para entender como é ser uma fricção. Andar em transe e não saber andar, mas correr, sentir com os punhos fechados. Quando eu dancei a história do peixe, é porque era tão impossível ele estar morto e ainda assim vermelho. Talvez eu nunca tenha morrido mesmo. Minha metamorfose nunca precisou de um assassinato. Eu sei muito bem da palavra morte e sei que foi você que a escreveu e a deu significado. Eu sei que ela é linda, eu sei que ela pode transcender, eu sei de tantas coisas.
Você me enche de significados desde que eu nasci. Mas sinto muito em te dizer que às vezes tenho medo dela. Pois quando eu vi a fruta apodrecendo e tive uma vertigem que eram meus testículos se atrofiando, eu me senti bonita em vê-los morrendo. Mas também fui consumida por um processo que não posso nunca correr dele. Eu carrego atada aos meus pés uma lápide da metamorfose, escrita que nunca serei absolutamente. Mas confesso que tenho uma atração pelo não absoluto, das formas desconhecidas. Quando o sol parece um corpo, mas não é. Quando o céu e as suas nuvens parecem explicar tudo que eu sinto como um ser humano, mas acabam não explicando nada, pois não há nada para resolver, não há mistério algum naquele corpo que rasteja sem contornos. Novamente digo que não quero te convidar para adentrar no mistério. Não quero te propor surpresas. Quero que talvez você se dê a permissão também de esquecer da verdade como uma forma de outra travessia para o desconhecido e para encontrar algo ainda mais novo do que o que sempre você me disse surpreender quando me assiste dançar. Esquecer para tensionar a vibração do material morto. Aceite que a memória é imperfeita e vivemos uma natureza com uma ordem inventada, onde o significado está apenas no que ela produz, não o que criam em cima dela. Há uma crise superficial. Eu defini muitas coisas para entendê-las depois como indefinidas. Tudo parece ainda tão belo quando digo em palavras, mas para mim a sensação é um choque e uma constância tremedeira. Tenho baseado minha vida na obsessão que tenho tido por pássaros, em como eles morrem e suas pernas se contorcem para dentro. Um movimento que gostaria de ter feito nas vezes que talvez eu morri. Desejar continuar, mesmo que eu seja compartilhando minha alma com as vísceras automatizadas em sofrer. Ou entrar para dentro e queimá-las, e voltar para fora e ver minha silhueta em fogo, como um desejo que a morte e a vida colapsem. Que ao mesmo tempo que a forma se dissolva incessantemente, ela esteja em um ápice criativo, criando e diluindo. É possível que ambos estados se toquem, e que talvez esse seja o absoluto do qual eu fui amaldiçoada? Uma maldição onde meu olho se torna um órgão tátil e sobrevivo das nuvens que ainda estão por vir. Carregadas por anjos sem sexo nenhum, sem mistério nenhum e sem vontade nenhuma de se tornarem humanos. A mesma androginia das árvores com líquen. Gostaria de pelo menos um segundo parar de dançar enquanto atravesso a cidade, parar para poder rasgar o véu rugoso que permeia o cadáver. A dança é a forma mais próxima de pertencimento, de sentir que não estou flutuando pelos esgotos e que faço parte daquele território mesmo como pombo sem destino nenhum. É como deter a física e me tornar uma força ficcional e centrifugar a realidade, deformando ela com a liberdade e também a vulnerabilidade. A fisicalidade da dança que atravessa tentando se manter em pé é também incorporada na imobilidade e no silêncio, como uma tática de sobrevivência, longe da extração de ser obrigada a se mover e de ter tempo suficiente de despejar poros para que os imigrantes da arquitetura humana possam se comunicar. Não é possível que eu esteja morta. Não é possível que a morte signifique tudo isso. Não é possível que o peixe tenha morrido e a cor vermelha não significa nada. Parte da minha natureza é uma mentira, então.
E eu assumo uma covardia em não querer escrever mais nenhuma verdade, principalmente pelo tensionamento de querer que todas as verdades desabem e o mundo acabe logo. Mas aprendi também com os corpos que se pintam de liberdade que a fantasia não é a tradução da mentira nem da verdade, é uma coisa além do submundo, da extinção, uma definição similar à fome. É um sacrifício sentir uma fome pelas coisas que são tão humanas, tão miseráveis, mas tão ingratas, tão sublimes, tão contraditórias. E é inegável que quando existe a pequena possibilidade de comer um pouco dessa mentira, saímos insaciáveis, impelidos em dançar a astenia e o definhamento. Há uma realidade desesperadora no anelídeo que busca migalhas para a construção da sua forma. Talvez causadas por uma refração, onde o sol não conseguiu atingi-lo, desviado de seu caminho por não reconhecer aquele corpo nem como humano, nem animal, talvez como fantasma. Mas a luz atravessa o fantasma, não o desvia. Talvez a luz não toque o que esteja categorizado como abaixo da humanidade. O fantasma tem o privilégio do pássaro, da liberdade, transformando a morte em uma forma que difere a presença, onde a morte não é a redenção da vida, mas uma possibilidade longe da expectativa humana e próximo da opacidade. Quando eu volto para a imagem do meu corpo humano queimando, com uma memória que foi cicatrizada, me lembro novamente que estou fantasiando para mim escrevendo tudo isso. Que a liberdade não existe, mas que essa sensação não nomeada é a provocação da libertação, e que as flores manchadas pelas lagartixas, as travestis abocanhadas pelo mundo, as pestes, elas não se deformam para terem liberdade, mas para viver. O desenho da restrição não é apenas o que quero destruir, mas não ter desenho nenhum, não ter documento nenhum, passaporte nenhum, não ter nome nenhum. A nova espécie já nasceu extinta. Parece contraditório com a fome que tem de friccionar a forma, mas é porque quando adentra o espaço formado pela nossa exclusão, não tem vontade de existir, mas pedir um silêncio. O excesso de liberdade que um dia escrevi quando aceitei a decomposição como meu processo de identidade é o mesmo que hoje me prende. A decomposição é uma coreografia, assim como a liberdade. Armadilhas em qualquer pensamento e qualquer fagulha também pode servir como manutenção da ordem. Há tantas ideias falsas na tentativa de salvação, mas nenhuma delas se autocritica e se percebe como um apocalipse. A libertação requer também andar pelos destroços e uma hemodiálise coletiva, onde imaginamos e imaginamos, criando a disputa com o domínio do que é possível. Gostaria de pensar que a sensação ruim que sinto ao andar pelas ruas é a minha proximidade com os fenômenos não absolutos. Um presságio do resultado da obliteração da minha carcaça e que realmente já não sou mais um homem. É impossível dizer que não aprendemos uma tática de desabitar. Na minha prática como performer, há algo milagroso que permanece habitando em mim depois do ato. Penso na ideia da presença como um fator principal para criar esse glitch com as imagens que proponho explodir entre mim e o outro.
E como a preparação para esse momento quase ritualístico também é alegórico a tudo que escrevo aqui como ser humano que atravessa o mundo. Mas é estranho pensar em uma certa incorporação dessa presença que leva a uma outra presença não habitual. A incorporação talvez seja uma prática de libertação dentro do que produzo. Me abdico de uma forma demilitada ao trazer outras presenças dentro de mim, que dançam naquele mesmo corpo e me aproximam da possibilidade vasta da experiência de viver. Essa sensibilidade me foi adquirida também no processo de desumanização, que condensa a realidade do corpo disforme. Aprendi a ter uma empatia por tudo que não é humano, inclusive as minhas outras presenças, que não necessariamente significam tudo que pensam que sou e me apresento. Fragmento essas presenças em vidas que não são delimitadas à escolha humana e se autobiografam, causando as manchas que te digo que pertencem à nossa biografia agora. O corpo do homem é metade daquilo que o detém e a outra metade pertence a uma imaginação radical. O fantasma é a minha tentativa de diluir a linguagem, até que ela deixe de se tornar o meu esforço humano. Mas as infinitas entranhas que foram queimadas na mesma paisagem do corpo que ele pertencia, o território para o qual convergem as pressões políticas e culturais, sociais e econômicas. Nesse quase exílio, eu adentrei a feminilidade e confundi o significado da minha identidade, do movimento que honro como falha. Essa feminilidade é teimosa em não me deixar morrer, mas agora me atrevo a utilizar a palavra perecível, pois é isso que ela me torna, em outras ordens de sentir, e o mundo me cospe, pois não consegue se alimentar de mim. Essa dimensão perecível que não tem fim. E esse não ter fim que tanto me angustiou por ter me tornado um cadáver que não cabe em lugar nenhum, também me torna em simbiose um fantasma que é estendido em um tempo não linear. Ou seja, a eternidade me consome, mas a infinitude me torna uma besta incendiária. A biografia que escrevemos, então, ela é póstuma? O extrativismo em torno desse corpo decai, torna-o em pedaços. E mesmo assim ainda não quero utilizar a palavra fuga. Fugir de qual realidade e para onde? Há um lugar que nunca irá se tornar real. Mas há essa encruzilhada entre os cadáveres e os fantasmas, onde eles vivem com uma agridoce esperança, onde tanto testemunho que não há universo paralelo nenhum, como a possibilidade de sonhar, atravessa uma encruzilhada no aqui e agora, como um milagre da falsa evidência. Quando me atravesso como fantasma, entendo a minha materialidade provisória também como a força clandestina que borra essa percepção e nos torna uma ameaça. Me lembro do meu primeiro impasse consciente com a morte. Na tentativa da transfiguração, ao invés de entrar dentro de uma cova e esperar que as moscas necrófagas me devorassem, eu rezei para que os hormônios implodissem dentro de mim, rasgando todas as cavidades e fios condutores que regiam a ideia de destino, e fossilizassem os meus órgãos, o meu sangue, para que depois que a resina fosse quebrada, esse movimento magnífico acontecesse. Um movimento magnífico, mas também doloroso. Pois a dor
é a marca da mudança. Pisar no meu corpo até que o barro vire líquido. Gostaria agora de falar sobre sentimentos do pós-humano, do mais que humano. É tudo tão estranho, não há herói nenhum, não é sobre salvação. Mas quando eu choro nessa gestação autônoma que provocamos com nossos próprios corpos, sinto que são nessas lágrimas onde tenho certeza que o pós-humano que você me define é resultado de terem nos excluído de toda a humanidade que nos era possível. Mas se eu choro com um barro na mão, é porque foi impossível de nos tirar tudo. Tenho aprendido a lembrar da lágrima como uma faculdade da vida e não necessariamente do homem. E lembro das vezes que me penso que sou uma mulher, é porque existe o mar. Eu não luto com a morte. O mar também me lembra do movimento de ir e voltar, como o devir da fibra óptica. Mas há um sequestro dentro da metamorfose que também está marcado na mancha da biografia. Nesse ponto que chego no meu pensamento, consigo visualizar a vida intrínseca em todas essas manchas, inclusive no trauma, no sal. E nesse momento sinto que ter nascido e ter morrido não faz a menor diferença, pois a vida é um fenômeno que mora em mim há muito tempo. Antes mesmo da criação do meu corpo, antes mesmo da criação do sol e da ideia racional do meu nome. Obrigado.